Testemunho de fé e milagre. A cura da síndrome de Peutz-Jeghers no culto da Congregação Cristã no Brasil. O início de uma jornada de dor e esperança. A vida de Mateus Oliveira, um jovem de 22 anos, morador de Guarulhos, interior de São Paulo, sempre foi marcada por uma rotina de medo, dores abdominais insuportáveis e internações frequentes. Desde os 12 anos de idade, ele convivia com o diagnóstico da síndrome de Peutz-Jeghers, uma doença genética rara que causa o desenvolvimento de pólipos no trato gastrointestinal, aumentando drasticamente o risco de câncer de intestino, estômago e pâncreas. Os médicos eram claros: não há cura. Só podemos controlar com cirurgias e acompanhamento constante. As manchas escuras em seus lábios, gengivas e dedos das mãos, sinais característicos da síndrome, eram como um estigma visível de sua condição. Mateus evitava sorrir em público, envergonhado das marcas que para ele gritavam: "Eu sou doente". Sua mãe, Dona Maria, uma serva fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, chorava em silêncio todas as noites, pedindo a Deus que aliviasse o sofrimento do filho. "Senhor, eu não aguento mais ver meu filho assim. Ele é tão novo, tem tanta vida pela frente. Se for da tua vontade, cura ele, meu Deus", suplicava em suas orações noturnas, ajoelhada ao lado da cama do filho, enquanto ele gemia de dor após mais uma crise. Os remédios já não faziam efeito. As cólicas eram tão fortes que Mateus chegava a desmaiar. Em uma das internações, o médico o encaminhou para uma cirurgia de emergência para remover parte do intestino, cheio de pólipos que ameaçavam obstruir suas vias digestivas. "Filho, você precisa se preparar. Essa doença é progressiva. Cada vez vai piorar", disse o médico com voz séria. Mateus olhou para o teto do hospital, sentindo as lágrimas escorrerem. "Por que eu, Deus?", pensava enquanto sua mãe, ao seu lado, apertava sua mão com força, como se quisesse transmitir coragem através do toque. O convite que mudaria tudo. Foi numa terça-feira à noite, depois de mais um dia de exames dolorosos, que irmão Paulo, um ancião da CCB, visitou a família. Ele havia ouvido falar do caso de Mateus e, com um sorriso sereno, estendeu um convite. "Irmão Mateus, amanhã tem culto na igreja. O Senhor tem feito grandes coisas lá. Que tal você vir? A fé move montanhas, e Deus ainda opera milagres hoje", disse com convicção. Dona Maria abriu um sorriso tímido, mas Mateus resmungou, incrédulo. "Já fui em muita igreja, irmão. Já oraram por mim 1000 vezes. Nada mudou." Sua voz estava cheia de amargura. "Mas você já foi na congregação cristã? Lá é diferente. O Espírito Santo se move de maneira poderosa. Venha, só desta vez. Se não acontecer nada, pelo menos você terá ouvido a palavra de Deus", insistiu o irmão com calma. Mateus suspirou, cansado de falsas esperanças. Mas algo em seu coração se mexeu. Talvez fosse a fé inabalável de sua mãe, ou a paz que emanava daquele homem simples. Ele acabou concordando mais por resignação do que por fé. O dia do culto, uma atmosfera de fé. Na quinta-feira seguinte, Mateus acordou com uma dor aguda no abdômen, como se seu corpo estivesse se rebelando contra a ideia de ir à igreja. Sua mãe o ajudou a se vestir, colocando nele uma camisa social branca, como era costume na CCB. "Filho, hoje pode ser o seu dia. Não desanime", disse ela, enquanto ajustava sua gravata. O templo da Congregação Cristã ficava em um bairro simples, mas o local era imponente. Um grande salão de madeira clara, com bancos enfileirados e um púlpito alto, onde a Bíblia Sagrada ficava aberta, aguardando a pregação. Não havia instrumentos musicais, nem shows de adoração, apenas hinos cantados à capela, com vozes unidas em harmonia, e a presença tangível de Deus. Quando Mateus entrou, sentiu algo diferente. Não era apenas o silêncio reverente, nem o cheiro de madeira e velas. Era como se uma paz invisível o envolvesse. Ele se sentou ao lado da mãe, observando os irmãos que chegavam. Homens de terno, mulheres de vestido longo, crianças bem comportadas. Todos sorriam, apesar das lutas que certamente carregavam. O culto começou com hinos de louvor. Mateus não conhecia as músicas, mas as letras penetravam sua alma. "Jesus é o bom pastor, que dá a vida por nós." Ele fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, sentiu as lágrimas escorrerem não de dor, mas de alívio. A oração que quebrou as correntes. Após os hinos, o ministro da palavra, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, subiu ao púlpito e começou a ler as escrituras. Ele falava sobre a fé que move montanhas, sobre Abraão, que creu contra a esperança, sobre a mulher do fluxo de sangue, que foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. "Meus irmãos, Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda faz milagres. Mas precisamos crer de todo o coração", declarou o ministro, com autoridade espiritual.
Mateus sentiu seu coração acelerar. Seria possível? Seria ele um daqueles que Deus escolheria para manifestar seu poder? No final da pregação, o ministro fez um chamado para oração. Se alguém aqui está doente, com dor, com alguma enfermidade, vem à frente. Deus quer te tocar hoje. Dona Maria olhou para o filho com olhos suplicantes. Vai, filho, vai, sussurrou, empurrando levemente. Mateus hesitou. O medo de ser decepcionado novamente o paralisava, mas algo dentro dele o impulsionou. Ele se levantou tremendo e caminhou até a frente do templo. O ministro colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar. Pai Celestial, Tu que és o Deus de impossíveis, olha para este jovem. Tu conheces sua dor, suas noites sem dormir, seu desespero. Mas hoje, em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia do seu corpo. Que os pólipos fiquem, que as dores cessem, que a síndrome acabe em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Sua visão ficou turva por um instante, e ele caiu de joelhos não por fraqueza, mas por uma paz avassaladora. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao lado. Aleluia! O Senhor o curou. Outra voz ecoou. Mateus abriu os olhos, confuso. A dor havia desaparecido. Completamente. Ele se levantou, tocou sua barriga, nenhum incômodo. Correu os dedos pelos lábios, as manchas escuras estavam desaparecendo. Mãe, olha! Gritou, emocionado. Dona Maria correu até ele, abraçou-o forte e chorou de alegria. Meu Deus é fiel. Ela repetia, entre lágrimas. A confirmação médica, o milagre comprovado. Nos dias seguintes, Mateus voltou ao hospital para novos exames. Os médicos céticos fizeram ressonâncias, colonoscopias, endoscopias, e nada. Nenhum pólipo. Nenhum sinal da síndrome. Isso não é possível. Os exames anteriores mostravam centenas de pólipos. Agora, nada. Como? O médico ficou boquiaberto. Deus me curou, doutor, no culto da minha igreja. Mateus respondeu, com um sorriso que há anos não aparecia em seu rosto. O médico balançou a cabeça, incrédulo, mas anotou no prontuário: paciente assintomático. Exames normais. Causa desconhecida. Mateus sabia a causa. E agora tinha uma missão: testemunhar do poder de Deus a todos que, como ele, haviam perdido a esperança. A vida após o milagre. Um novo propósito. Hoje, 2 anos depois, Mateus não é mais o mesmo. Ele se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo e se tornou um servo ativo na CCB. Todas as quintas e domingos, ele está no templo, cantando, orando, ajudando os necessitados. Sua mãe, Dona Maria, agora sorri sem parar. Eu sabia que Deus não me abandonaria. Ele ouve as nossas orações, filho. Nunca duvide disso. Diz ela, enquanto prepara o almoço de domingo antes do culto. Mateus visita hospitais, levando testemunhos de fé para doentes terminais. Ele ora pelos enfermos, fala do amor de Jesus e mostra suas cicatrizes, não mais como sinais de doença, mas como prova de um milagre. Se Deus curou minha síndrome, que os médicos disseram ser incurável, Ele pode curar você também. Só precisa crer. Diz ele, com convicção, a cada pessoa que encontra. O culto de ação de graças, uma celebração de fé. No aniversário de sua cura, a CCB de Guarulhos organizou um culto especial de ação de graças. O templo lotou. Muitas pessoas vieram só para ouvir o testemunho de Mateus. Quando ele subiu ao púlpito, o silêncio foi absoluto. Todos esperavam ouvir como Deus havia mudado sua história. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus é real. Ele não é uma ideia, não é uma religião. Ele é vivo, e ele ouve nossas orações. Começou Mateus com voz firme. Ele contou cada detalhe: as dores, as noites sem dormir, o desespero, o convite para o culto, a oração, o momento exato em que sentiu o poder de Deus percorrer seu corpo. Eu não merecia isso. Não fiz nada para merecer. Mas Deus, em sua misericórdia, me escolheu para mostrar que Ele ainda faz milagres. Sua voz quebrou, emocionado. Ao final, o ministro da palavra fez uma oração de gratidão, e muitos irmãos choravam, tocados pelo Espírito Santo. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um aqui. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda transforma vidas. Declarou o ministro. E assim, entre louvores, lágrimas e alegria, mais uma história de fé foi escrita na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja onde Deus continua agindo com poder. Epílogo: uma vida dedicada a Deus. Mateus hoje estuda a Bíblia diariamente, participa das reuniões de jovens e sonha em se tornar um obreiro. Sua casa virou um ponto de oração, onde pessoas doentes e necessitadas buscam conforto e milagres. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz:
Deus não tira a prova, mas Ele está no meio dela. Se não fosse a doença do meu filho, ele não teria conhecido o poder de Jesus. Agora, ele vive para Deus, e isso é o maior milagre de todos. E assim, na simplicidade da fé, na obediência à palavra, na busca sincera por Deus, Mateus Oliveira encontrou não só a cura para seu corpo, mas a salvação para sua alma. E agora ele não para de testemunhar, porque Deus é fiel. Sempre. Diamante azul pequeno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Diamante azul pequeno.